Esses dias eu assisti um vídeo de uma influenciadora falando sobre o desfile da Victoria's Secret e criticando a presença de modelos plus size. Segundo ela, o desfile é para mostrar corpos padrão e não o contrário. Confesso que, mesmo não fazendo parte do grupo-alvo dessa crítica, porque eu sou uma pessoa magra e sempre fui, o comentário da garota me deixou com uma mistura de incômodo e preocupação, porque essa opinião não surgiu do nada. Ela reflete algo muito maior que a gente está vivendo hoje, a volta da pressão estética dos anos 90, onde a magreza extrema é sinônimo de beleza. Pois é, eu não sei se vocês também perceberam, mas ultimamente diversas celebridades internacionais e brasileiras têm surgido extremamente magras da noite pro dia. E nas redes sociais, as hashtags que glorificam corpos muito magros estão bombando, deixando bem claro que a magreza extrema tá na moda. Mas por que esse padrão tá de volta? Como nós somos afetados por ele? E será que no final das contas a menina do vídeo tem razão? As pessoas realmente querem ver só corpos padrão nos desfiles, revistas e na mídia como um todo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Para entender por que a magreza extrema tá de volta como padrão de beleza, a gente precisa entender que ao longo dos séculos o que a gente considerava um corpo bonito mudou bastante de acordo com as crenças e valores de cada época. Na antiguidade, os egípcios, gregos e romanos não viam a gordura com bons olhos. Eles associavam o corpo gordo à preguiça e falta de controle. Os gregos, por exemplo, achavam que o ideal de beleza feminino era ter um corpo magro, bem proporcional, com um visual mais alongado, pouco volume, seios pequenos, ombros e quadris largos e cintura fina. Quando a gente chega na Idade Média, a igreja tinha bastante influência na sociedade, e isso pesava muito na forma como as pessoas viam o corpo. A gordura era vista como sinal de fraqueza moral, chegando a ser considerado um pecado. Mas ao mesmo tempo, começou a rolar a ideia de que ser gordo era um sinal de poder e riqueza, principalmente nas elites. Porque ter o corpo gordo era uma forma de mostrar que a pessoa tinha dinheiro para se alimentar bem, algo que poucos conseguiam. Com as revoluções francesa, americana e haitiana, o conceito do corpo ideal mudou novamente. Os corpos gordos das elites começaram a ser criticados, vistos como sinal de exagero e decadência. Ter muito era quase visto como uma falta de moral, enquanto a disciplina e o estilo de vida mais moderado ganhavam valor. Já no século XIX, com a modernidade chegando, a magreza começou a se tornar o padrão de beleza especialmente para as mulheres. Com o crescimento das cidades e a ascensão da classe média, um corpo magro passou a ser associado a um estilo de vida saudável e controlado, representando essa nova feminilidade que encaixava melhor com o ritmo urbano. Então, com essas mudanças, a gente percebe que o ideal de beleza sempre teve muito ligado ao que cada sociedade valorizava, se adaptando às condições sociais, econômicas e culturais de cada época. A moda desde sempre exerceu um grande papel em ditar o que na concepção deles é belo ou não. E desde o século XIX, em meio à Revolução Industrial, as grandes marcas de roupa de luxo começaram a associar a magreza a status e elegância. As mulheres das classes altas, por exemplo, sempre buscavam moldar seus corpos conforme as tendências ditadas pela alta costura parisiense, pois, claro, elas queriam ser vistas como mulheres elegantes. Segundo o historiador James Laver em Costume and Fashion, A Concise History, de 1969, a moda no século XIX foi essencialmente marcada por uma dicotomia entre o desejo de feminilidade e a busca por um corpo reduzido. O corset, um item essencial no vestuário feminino da época, passou a ser visto como um símbolo de feminilidade, enquanto ajudava a montar uma figura com uma cintura mais fina e um busto proeminente, reforçando ainda mais a ideia de que um corpo esbelto e curvilíneo era o ideal. Ainda no século XIX, Paris se transformou oficialmente na capital da moda no Ocidente. E com isso,
cada vez mais os padrões da magreza como corpo ideal feminino ditados pela moda parisiense começou a ser exportado e muito rapidamente aderidos pelos outros países do ocidente. Grandes estilistas como Charles Frederick Worth, que foi quem criou os desfiles de moda, foram pioneiros nesse processo de importar os padrões de beleza de Paris para dentro do país deles. Worth, com sua marca de moda, influenciava fortemente a aparência das mulheres, com roupas que destacavam cinturas finas e formas mais limpas, ou seja, sem tantas curvas. No começo do século XX, a moda passou a se afastar dos estilistas do século XIX que adoravam cinturas super apertadas e saias volumosas. Ao contrário disso, as novas tendências foram atrás de um visual mais reto e simples. Estilistas como a Coco Chanel e o Jean Patou lideraram esse movimento com o estilo garçone, inspirado em uma figura mais andrógena e magra, que era quase como um visual sem curvas. Esse novo ideal de feminilidade focava na liberdade de movimento, que é algo que a Coco Chanel prezava muito, e deixava de lado os exageros, refletindo o espírito mais leve e descontraído da época, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. Dando um pulo para os anos 50, o padrão de beleza feminino passou a valorizar uma silhueta magra, mas com uma delicadeza e feminilidade que transmitiam suavidade. A atriz Audrey Hepburn é um dos maiores ícones desse padrão. Seu corpo esguio se tornou o símbolo de elegância da época. Elizabeth Wilson, em Adorned in Dreams, Fashion and Modernity, de 2003, observa que Hepburn representava uma sofisticação única imortalizada em filmes como Breakfast at Tiffany's, de 1961. Filmes como esse e todo esse glamour de Hollywood ajudaram a espalhar mais rapidamente esse ideal de beleza mundo afora. Uma coisa muito engraçada é que, em contraste com toda essa busca pela magreza, principalmente por pessoas ricas e famosas, havia a Marilyn Monroe, que também era considerada muito bonita, porém a sua beleza tinha uma apelação mais sensual do que elegante. Mas independente disso, naquela época ainda havia espaço para corpos mais curvilíneos como padrão de beleza. Nos anos 60, a moda e a imagem do corpo sofreram uma grande transformação. A modelo Twiggy, com seu corpo magro e aparência andrógena, virou o símbolo de uma nova geração jovem e rebelde que estava cansada dos antigos padrões de feminilidade e buscava algo mais ousado. Anne Hollander, em Seeing Through Clothes, de 1978, explica que a moda da época começou a valorizar uma estética de magreza muito influenciada pela figura de Twiggy, que representava um corpo mais reto e sem curvas. Segundo Susie Orbeck, essa pressão pela magreza nos anos 60 e 70 ia muito além do visual. Em Fat is a Feminist Issue, de 1978, ela diz que a obsessão por ser magra virou uma forma de controle social, onde as mulheres eram constantemente pressionadas a alcançar um corpo que não era realista para muitas. A busca por esse corpo magro não era só moda, mas também um reflexo de uma sociedade que viu o corpo como um sinal de status e identidade, onde o simples fato de ser uma pessoa magra estava completamente ligado a ser bem-sucedida. Já nos anos 80, o ideal corporal mudou um pouco, passando a valorizar um corpo mais definido e atlético. Esse novo padrão, influenciado pelo boom de fitness e por estrelas como Jane Fonda, focava em um corpo fit, tonificado e saudável. E roupas justas como leggings e maiôs começaram a destacar os músculos e o físico atlético. O importante, então, nos anos 80 era parecer saudável e forte, diferente da magreza extrema dos anos anteriores. Mudando um pouco para o contexto do Brasil, nos séculos 19 e 20, a moda no nosso país, como em quase todos os outros países do Ocidente, foi muito influenciada pelos padrões europeus. No século XIX, o corpo ideal da mulher brasileira seguia o estilo europeu, com cintura fina e curvas, um reflexo das influências coloniais e da tentativa das elites se associarem à sofisticação europeia. No início do século XX, com a urbanização e o crescimento das elites comerciais, a moda começou a se tropicalizar, misturando o refinamento europeu com o estilo mais leve e colorido típico do Brasil. Esse período trouxe a ideia de liberdade, com roupas menos estruturadas que passaram a valorizar a magreza como símbolo de modernidade.
chegando nos anos 90, o padrão de beleza magro foi levado ao extremo com o surgimento do estilo heroin chic. O termo heroin chic foi inspirado pelo aumento do consumo de heroína nos anos 90 e seu reflexo no cinema e na música, especialmente no movimento grunge. Filmes como Trainspotting e a ascensão de bandas como Nirvana ajudaram a popularizar uma estética que romantizava o desajuste social e a rebeldia. Modelos como Kate Moss ficaram famosas por esse visual que combinava a magreza extrema com um ar despojado, como se o visual cansado fosse um símbolo de rebeldia e modernidade. Rebecca Arnold, em seu estudo de 1996, explica que essa estética promovia um corpo bem magro, muitas vezes com uma aparência pálida e exausta, que dava a ideia de um estilo de vida alternativo e autodestrutivo. O crescimento da tendência gerou uma certa preocupação entre os pais dos jovens da época, pois diziam que o estilo era uma má influência para seus filhos. Em 1997, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, chegou a criticar o estilo. Ele condenou o uso de imagens associadas ao vício em heroína para vender roupas, descrevendo-as como destrutivas e glamorizando algo que na realidade era prejudicial. Agora vamos dar um pequeno salto no tempo. No ano de 2018, o movimento Body Positive deu um boom, indo contra toda essa cultura da magreza perpetuada por décadas. Em tese, o objetivo do movimento é fazer com que as pessoas sintam-se bem e amem seu próprio corpo, independente de como ele seja. Por isso, são grandes críticos da existência de um padrão de beleza que abrange apenas um tipo de corpo e lutam de forma incisiva contra isso. O movimento ganhou a internet com várias celebridades plus size exibindo seus corpos nas redes sociais e falando sobre aceitação e autoestima. Embora seja um movimento um pouco controverso por alguns motivos, é inegável que ele gerou muita conexão na época com as pessoas, pois muitas mulheres se sentiam acolhidas e representadas pelo movimento. Junto com o crescimento do Body Positive, intensificou-se as críticas a marcas de moda pela falta de inclusão e a perpetuação do padrão da magreza como ideal de beleza. As marcas, então, em resposta, começaram a incluir mais corpos plus size em suas campanhas e lançamentos. Eu não sei se vocês também perceberam, mas eu lembro muito bem que o assunto body positive e gordofobia eram corriqueiramente pautas em programas de televisão na época. E cada vez mais as marcas fora do nicho de moda aderiram a modelos plus size em suas campanhas. Porém, o tempo passou. E bom, todo o avanço na discussão sobre a inclusão de corpos diversos que foi dado, ou pelo menos parecia que tinha sido dado, não surtiu o efeito esperado a longo prazo. De acordo com os dados obtidos pela revista Forbes Business, 95,2% dos 9.584 looks desfilados em Nova York, Milão, Londres e Paris durante os desfiles das temporadas de 2024 e 2025 eram tamanho 34 a 38, e apenas 4,8% eram tamanhos maiores. Antes disso, em 2022, marcas como Old Navy e Loft decidiram simplesmente retirar das lojas as suas coleções de roupas no tamanho plus size. Isso tudo, infelizmente, para dizer que mesmo com todo esse movimento contra esse controle velado sobre os corpos das pessoas, principalmente do sexo feminino, desde que a magreza se tornou padrão de beleza, ela nunca mais saiu de moda. Mas você pode se perguntar, mas e a época da ascensão das Kardashians? Elas não eram extremamente magras, mas ditaram padrão de beleza. Será? Elas realmente tinham os seios maiores, quadril mais largo e o famoso BBL. Mas já reparou que a barriga delas estava sempre chapada? É como se tivesse uma regra que ditava onde você podia ter gordura e onde não. Então, se você tivesse o corpo das Kardashians, você era considerada bonita e sexy. Mas se você tivesse uma barriga não chapada ou gordura em lugares não apropriados, aí você era considerada feia e precisaria urgentemente emagrecer.
O que eu quero dizer é que mesmo na época das Kardashians, a ditadura da magreza, mesmo que com parâmetros um pouco diferentes em determinados países, ainda assim atuava fortemente na sociedade ocidental. E quando os corpos gordos foram incluídos minimamente, foi apenas porque as marcas queriam sair bem na fita e evitar críticas. Porque, infelizmente, embora incluir corpos diversos seja moralmente e comercialmente vantajoso em alguns contextos, as estratégias de lucro da moda frequentemente dependem de criar padrões difíceis de alcançar. Estudos mostram que a criação de um ideal inalcançável incentiva o consumo, especialmente de produtos relacionados à beleza e moda. Os consumidores tentam alcançar o padrão por meio de compras como roupas, cosméticos e dietas, perpetuando assim um consumo contínuo, ou seja, que nunca acaba. Sendo assim, fica aqui uma triste constatação. Quanto mais insegurança você tem, mais a indústria lucra. Lembrando que tais inseguranças são criadas pelas mesmas marcas que dizem querer te ajudar a solucioná-las. Engraçado, né? A perda de peso repentina de Kim Kardashian em 2022 para caber no vestido original da Marilyn Monroe marcou, se não deixou bem claro, o início da volta da magreza extrema dos anos 90. Khloe Kardashian, irmã de Kim, também emagreceu consideravelmente, tanto que em um episódio de seu reality show chegou a ser elogiada pelo estilista da Moschino Jeremy Scott por ter medidas menores do que algumas de suas modelos. Nas redes sociais, jovens estão ressuscitando a aura de magreza e figuras como Bella Hadid, o ícone da estética atual, e frequentemente compartilham conteúdos que destacam corpos esbeltos e até mesmo métodos controversos de dieta, o que remete diretamente ao ideal chic dos anos 90. Também na moda há um retorno claro de tendências dos anos 90, como roupas ajustadas do estilo wave, o que reforça a ideia de que o corpo magro e andrógeno está sendo associado a uma estética de alto status. Esse resgate do passado levanta questões sobre o impacto nas imagens corporais atuais, especialmente em jovens, e preocupa os defensores do movimento de aceitação corporal que vinham promovendo uma diversidade maior na moda. A volta da tendência da magreza traz com ela medicamentos milagrosos para facilitar o caminho até o corpo ideal. Você provavelmente já ouviu falar do famoso Ozempic. Ele é uma injeção farmacêutica que custa aproximadamente R$1.000 e dura cerca de um mês. O medicamento foi aprovado em 2017 pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos para uso em adultos com diabetes tipo 2. Logo após seu lançamento, a perda de peso, que é um efeito comum do medicamento, começou a chamar a atenção da mídia. Depois que algumas celebridades admitiram o uso do Ozempic para perder peso, a procura pelo medicamento aumentou tanto que chegou a sumir das farmácias, deixando os pacientes de diabetes tipo 2 sem poder comprar o medicamento. O Ozempic começou a virar tendência e as hashtags nas redes sociais com o nome Ozempic logo estavam transbordando de depoimentos sobre perda de peso rápida e sem esforço. Embora a Novo Nordisk, a empresa por trás da Ozempic, afirme em letras miúdas que Ozempic não é um medicamento para perda de peso. A bula deixa claro que pode ajudar você a perder algum peso. Segundo a revista The Arbiter, independentemente do propósito original do medicamento, a maioria das pessoas atualmente prescritas com o Ozempic não tem diabetes tipo 2. Elas estão tomando o medicamento única e exclusivamente com o objetivo da perda de peso, o que é um problema, já que não há estudos suficientes sobre os efeitos do medicamento a longo prazo no corpo de uma pessoa saudável. Soluções rápidas e duvidosas para o emagrecimento existem há muito tempo, e teorias como as de William Benton deram base para a indústria da beleza nos fazer acreditar que ser uma pessoa gorda era algo negativo e prejudicial, e que eles poderiam nos dar a solução de todos os nossos problemas. O escritor inglês William publicou seu trabalho chamado On Corpulence Address to the Public, onde escreveu sobre suas lutas pessoais com a obesidade e a dieta que finalmente o ajudou a perder peso. O trabalho de Benton foi significativo não apenas por seu conteúdo, mas pelo seu impacto.
Ele popularizou a ideia de que os indivíduos poderiam assumir o controle de seu peso por meio de escolhas alimentares, em vez de ver a obesidade como uma condição inevitável ou uma falha moral. O termo Benten até se tornou sinônimo de dieta em algumas línguas. On corpulence é talvez o primeiro exemplo que temos de cultura popular de dieta. De certa forma, o século XIX foi o berço da dieta. A maioria dessas dietas, exceto a de Benten, estava mais preocupada com saúde, longevidade e até mesmo moralidade do que com a perda de peso. A dieta Graham, por exemplo, consistia em alimentos vegetarianos insossos e seu principal objetivo era prevenir apetites imorais, como luxúria e alcoolismo. Nos anos 1890, revistas femininas americanas começaram a dar conselhos sobre dieta, refletindo uma mudança nos padrões de beleza que estavam se distanciando da famosa figura ampulheta do século XIX. Em 1920, fazer dieta se tornou cada vez mais popular. Com a chegada dos carros, a vida se tornou mais sedentária, o que gerou preocupações sobre como isso afetaria o corpo humano. Como dito antes, a gordura passou a ser associada à inatividade e preguiça. Em virtude disso, a perda de peso virou uma tendência. Produtos de dieta e técnicas começaram a surgir, incluindo anfetaminas e salões de redução de peso com máquinas para moldar o corpo. Em 1962, Jean Knighted fundou o Weight Watchers, transformando a dieta em um estilo de vida. Dietas com vermes, uso de arsênico e outros métodos extremos ilustram a pressão histórica e contínua que as mulheres enfrentam para alcançar o corpo ideal. Desde o século XIX, essas práticas perigosas foram incentivadas por padrões de beleza que exigem um corpo magro, segundo a historiadora Louise Foxcroft, refletindo uma obsessão estética que prioriza a magreza em detrimento da saúde. Esses produtos e métodos têm sido comercializados com promessas de rapidez e eficácia, ainda que causem sérios riscos como problemas digestivos, intoxicações e até transtornos alimentares. O sociólogo Peter Stearns, em seu estudo sobre dietas e cultura, observa que essa busca incessante pelo emagrecimento transformou a imagem corporal em um reflexo de valor e disciplina. Assim, as mulheres são frequentemente vistas como responsáveis por atender a um padrão de beleza que pouco se preocupa com o bem-estar, mas que as expõe a práticas perigosas. Esse cenário é agravado por influências midiáticas e pela presença de celebridades que tornam esses métodos milagrosos ainda mais atraentes, perpetuando um ciclo de insegurança e obsessão pelo corpo magro. Como Foxcroft aponta, a cultura da dieta explodiu porque essas soluções rápidas prometem algo que o corpo não pode sustentar, uma busca interminável pela imagem idealizada. A mídia e as redes sociais desempenham um papel central na propagação de padrões de beleza cada vez mais estreitos, e a magreza é uma tendência recorrente que exerce grande pressão sobre as mulheres. Esse padrão tem consequências profundas na saúde física e mental das mulheres. A prevalência de transtornos alimentares entre meninas e adolescentes aumentou significativamente desde o início dos anos 2000. E segundo estudos, mais de 50% das meninas entre 9 e 14 anos já manifestavam o desejo de ser mais magras. Esses dados revelam que, desde cedo, as jovens internalizam padrões de magreza que as mídias, especialmente as redes sociais, continuam a reforçar. Autores como Virginia Soule-Smith, em seu livro Fat Talk, Parenting in the Age of Diet Culture, discutem como o padrão de magreza é promovido de forma insidiosa, independentemente dos avanços no discurso contra o preconceito em relação ao peso. Soule-Smith destaca que as redes sociais exercem um poder de pressão sutil, onde influenciadores e celebridades apresentam corpos inatingíveis como metas, o que gera comparações prejudiciais para a autoestima feminina. De fato, celebridades como a família Kardashian, que antes popularizavam corpos curvilíneos, agora passam a exibir uma estética mais magra, influenciando milhões de seguidoras a perseguirem mudanças corporais drásticas, muitas vezes recorrendo a procedimentos e medicamentos perigosos. As redes sociais
ampliam esse impacto justamente pela forma como elas funcionam, incentivando a comparação entre usuários e reforçando imagens idealizadas através de algoritmos que priorizam conteúdos visualmente atraentes e padronizados. Em um estudo realizado por Jennifer Mills, descobriu-se que a interação das mulheres com as redes sociais, em sua maioria, aumenta a insatisfação com seus corpos, especialmente quando expostos a imagens de figuras magras. As consequências dessa exposição excessiva vão além dos transtornos alimentares e afetam também a forma como as mulheres se percebem e se relacionam consigo mesmas. Livros como O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, discutem como o culto à magreza é uma forma de controle social sobre o corpo feminino, estabelecendo padrões quase impossíveis de alcançar que limitam a liberdade das mulheres e as fazem acreditar que sua autoestima deve estar atrelada ao seu físico. A necessidade de se adaptar a esses padrões tem efeitos duradouros, levando muitas mulheres a práticas prejudiciais à saúde para caber na imagem socialmente aceita. Assim, a mídia e as redes sociais têm contribuído para que a imagem corporal seja vista como uma moda passageira, reforçando padrões excludentes que colocam as mulheres em uma busca interminável por um corpo ideal. Eu quero deixar claro que o problema não é a magreza em si. Desde que o mundo é mundo, sempre houveram diferentes tipos de corpos, magro, gordo, enfim. E cada tipo de corpo com diferentes características, tanto no tamanho dos seios, quadris, cintura, barriga, etc. O problema é quando, por todos esses motivos que eu citei anteriormente, estipula-se uma determinada medida corporal que exclui a maioria esmagadora das pessoas e começa-se a propagar que aquele corpo é o corpo considerado bonito e o corpo que você deve buscar incessantemente para que você seja feliz e realizada. Para vocês terem uma noção, a Adriana Lima, que desfilou no Victoria's Secret por anos e é um ícone da marca, revelou que antes de um desfile chegou a se abster de alimentos sólidos por 9 dias para atingir o corpo perfeito esperado pela marca. Outras modelos da Victoria's Secret, como Erin Hitherton, admitiram recorrer ao uso de pílulas dietéticas e Bridget Malcolm compartilhou sua recuperação de transtornos alimentares que desenvolveu durante o período em que desfilou para a marca. Não é um paradoxo o fato de que algumas das pessoas que são consideradas o padrão de beleza não conseguem seguir o padrão de beleza? Às vezes a gente quer muito ter determinado rosto ou corpo e no fundo a gente nem se dá conta do porquê. A gente só sabe que o nosso corpo do jeito que é não é bom o suficiente. Mas se eu puder ajudá-los de alguma forma a lidar com essa pressão estética e diminuir o impacto dela no seu dia a dia, eu diria para vocês prestarem muita atenção nos conteúdos que vocês assistem nas redes sociais. Se eles de alguma forma te geram sentimentos negativos ou te fazem questionar a sua aparência, provavelmente é melhor diminuir ou parar de assistir. Se você puder, faça terapia e leve isso pro seu terapeuta. Diga pra ele que você se sente mal quando vê certo tipo de conteúdo e ele vai te ajudar a entender de onde vem esse sentimento e como administrá-lo. E pensa comigo, é normal que principalmente nós mulheres cresçamos com uma autoestima muito baixa, porque a gente praticamente nasce sabendo que nosso corpo não está dentro do que é considerado bonito. E como tendemos a ligar a aparência à autoestima, aí já viu. E a última dica é ter em mente que nem tudo que você vê nas redes sociais é totalmente real. As fotos têm Photoshop e os clipes de música têm um filtrinho na pele para deixar ela mais lisa e sem manchas. As fotos de paparazzi muitas vezes também são editadas. E as fotos das revistas então nem se fala. Então calma e pensa nisso antes de se comparar com alguém. Eu sei que não é fácil. Tem dias e dias, às vezes a gente tá se sentindo bem, às vezes não. Mas é um processo e é o que tá ao nosso alcance. Já que a gente não pode mudar as regras do jogo, que pelo menos a gente saiba como elas funcionam, para que elas nos afetem o mínimo possível. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo.